Então, muito boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que hoje o Egresso Cast recebe o Elias Delfino. Elias, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. Eu vou começar pedindo que você conte a sua história de vida para a gente, do ponto que você desejar. Não, perfeito. Boa tarde a todos e a todas também. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Agradecer o convite do professor Rafael, a você, Ana Carolina, ao Iago, que está aí nos bastidores também. E a gente, vamos começar pelo começo, de fato. Eu vou me apresentar, eu sou Elias Delfino, sou um homem negro, de 1,80 m, careca, sem barba, utilizando uma camisa florida com fundo branco. Sou natural de Amargosa, e nós somos os primeiros da família a ingressar numa faculdade. Eu falo nós porque eu e minha irmã, nós ingressamos juntos. Foi assim, uma felicidade muito grande para a nossa família. E nós somos oriundos de escolas públicas durante toda a nossa caminhada, e ter uma faculdade na nossa cidade, para a gente foi uma alegria muito grande, porque antes era um transtorno, tinha que pegar ônibus, tinha que pegar Topic, tinha que viajar para estudar. E ter uma faculdade, o CFP, na nossa cidade, foi importante demais para a gente. Quando eu falo que a gente começa do começo, e mesmo entendendo isso uma redundância, é porque nós somos os últimos egressos via vestibular. Nós somos 2009.2. Então, a gente fez o último vestibular. Depois disso, para ingressar na faculdade, foi através do Enem. Quando foi feito o convite, eu estava recordando que a gente estudava em um colégio lá na Catiara, próximo ao ginásio de esporte, porque o CFP não estava construído ainda. Então, a gente passou um semestre lá, depois que a gente mudou para o CFP, e as melhorias foram acontecendo com a gente dentro do prédio lá. Mas é muito gratificante saber o que a UFRB se tornou, uma referência no Recôncavo, na Bahia, e a gente pensa que vai virar uma referência nacional também. A gente luta para que isso aconteça. E fazer parte da UFRB é um privilégio muito grande. Elias, nossa, que bacana. Você sabe que essa fala, ela sempre aparece, eu sempre pergunto, sempre que ela aparece, eu sempre pergunto, eu gosto de ouvi-los, assim, a esse respeito. Ela sempre aparece, especialmente na fala daqueles que são naturais daqui de Amargosa, né? Essa percepção do impacto, né, que a universidade produziu ao se instalar na cidade. E aí eu sempre peço, quando eu verifico, eu percebo essa impressão, que eu sempre peço que o entrevistado ele fale um pouco mais a esse respeito, como é que ele percebe essa movimentação, essa instalação da universidade, quais os desdobramentos, os impactos, etc., porque é muito interessante isso, é muito significativo. Eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre como para você foi a chegada. Você menciona que, nossa, a gente tinha que deslocar, quer dizer, quem pensava em estudar tinha que sair. Então, isso também, né, o acesso, mas para além do acesso, como é que você percebe a chegada da universidade na cidade? Assim, que tipo de mudanças você localiza, você identifica? Essa pergunta é pertinente e nos emociona. Eu lembro de estar no Pedro Comum, que é o colégio que a gente se formou, e para que fosse instalado um campus aqui, nós alunos, nós compramos algumas camisas. Eu penso ter em Amargosa, universidade já, era o mapa do Brasil, e em vermelho
a cidade de Amargosa com a setinha, assim, universidade, a gente fez parte desse movimento, a gente fez parte de estar na Câmara, a gente fez parte de estar em protesto, porque o campus não seria para Amargosa, a gente brigou por esse espaço. E só que isso era distante para a gente, estava brigando por uma coisa que poderia ser para outra pessoa. Eu acho que isso que é o mais interessante. Nem sempre a gente luta por uma causa que é nossa, mas por alguém, mas para que outras pessoas tenham acesso. Né? Felizmente eu tive acesso a uma conquista que nós lutamos. Então a gente está inserido nisso e quando a gente viu a materialização das nossas lutas, a materialização da nossa vontade, é, de pé erguido, isso foi gratificante demais para a gente. A gente falar que faço parte da UFRB, isso me deixa extremamente orgulhoso. Que bonito, que bonito. A universidade como fruto de uma reivindicação popular, né? Assim, a chegada, a vinda dela para cá, né? A escolha da cidade através de uma reivindicação popular. Quem nos comentou um pouco a esse respeito foi a Josi, também a Josimere, que eu provavelmente deve ter sido sua colega contemporânea, né? Ela foi Isso. também uma das primeiras turmas. E ela falou isso para a gente, inclusive é objeto de pesquisa dela e tal, muito bacana. Eu acho muito bonita essa história também, e fico sempre muito curiosa quando eu ouço isso de algum egresso, assim, de entender o que essa movimentação significou pela reivindicação de que a universidade estivesse aqui, pela facilidade do acesso, pelo impacto cultural, político, socioeconômico, né, que instalação de uma universidade no interior, fora dos grandes centros urbanos, ela significa. Isso é muito importante, né? Isso é muito emblemático, e eu gosto sempre de ouvi-los, assim, esse respeito, de entender, né, do lado de lá, como é que foi, e que bacana, Elias, ficou muito, muito feliz. Você quer falar? É uma sensação de pertencimento, né? Você olha para o UFRB e fala assim, eu fiz parte em todos os sentidos, né? Nós Aham. lutamos para que esse projeto acontecesse, nos formamos lá e nós permanecemos com vínculo ainda, né, com os Uhum. professores. Para além de mestres, são amigos particulares que a gente carrega. Né? Quando assisti os outros Egresso Cast, eu lembrei de cada amigo, porque é isso que eles se tornam para a gente, né? Cada amigo, cada colega, e quão especial eles são. E essa sensação de pertencimento é tão grande, é isso que é bacana. Eles se sentem parte da UFRB. E Uhum. esse é um sentimento que eu compartilho também. Que bom, que bonito. E é isso mesmo, eu acho muito legítimo esse sentimento, de verdade. Muito legítimo e muito bonito também, né? A universidade ganha outro colorido com essa sensação de pertença, né? De participação, de colaboração, enfim. E me diz uma coisa, por que a filosofia? Porque a universidade ela se instala aqui em Amargosa especificamente com alguns cursos de licenciatura, né? É, por que a escolha pela filosofia, Elias? Olha, a filosofia pela curiosidade mesmo, né? Ah, eu acho que a gente tem um estudo muito ligeiro, muito superficial da filosofia no ensino médio, no ensino fundamental, mas deixa algumas nuances que a gente quer descobrir, e a gente sempre foi muito curioso, e a filosofia desperta isso na gente. Então, dentre os cursos que eram ofertados na época, CFP, Centro de Formação de Professores, então, na nossa época, era Química, Física, Matemática e Letras e Filosofia. Dessas que tinham disponível, a filosofia era que mais me atraía, que mais me chamava atenção. E com o passar dos anos, essa escolha ficou cada vez mais acertada na minha mente. Falou, era isso mesmo que eu tinha que fazer, era isso que eu queria. Eu sou apaixonado por filosofia, pelos desdobramentos da filosofia, tanto que a gente segue
caminhando nessas vertentes também. Eu gosto muito. Que bacana, Elias. E me conta, e como é que você identifica, hoje você falou que continua, né, estudando e pesquisando filosofia, como é que você identifica a contribuição da filosofia na sua vida pessoal, profissional? Que tipo de impactos, que tipo de desdobramentos você acha que a filosofia produziu nesses campos aí da tua vida? Tem uma frase muito bacana do Mário Sérgio Cortella, que faz muito sentido na minha vida pessoal, profissional, e confesso que eu aprendi aí na UFRB e muito com a minha professora, orientadora e amiga Giovanna Temple, é, que faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, foi isso que eu aprendi na UFRB, isso que eu aprendi com a filosofia, e eu faço isso, eu trago isso para a minha vida pessoal e minha vida profissional. Eu faço sempre o melhor. Quando eu recebi o convite, eu peguei as perguntas que estavam lá, respondi todas elas, deixei. Tipo assim, eu não me contento em fazer o básico. Eu tenho que fazer sempre o melhor, mesmo a condição que eu tenha no momento. Então, esse é o aprendizado, e isso é o que a UFRB instigou em mim, é isso que a minha orientadora sempre instigou. Ela sempre olhava meus textos, minhas apresentações, e falava assim: você pode mais do que isso, ainda dá para melhorar, você tem potencial para fazer mais. Então, eu faço isso da minha vida, eu faço isso para minha filha que tem 5 anos, eu tenho um filho de dois meses agora. Eu sou casado há 10 anos e tenho dois filhos, e eu sempre falo isso. Nesse período de pandemia eu tive a oportunidade de alfabetizar, de treinar a minha filha em casa, 2 anos sem aula, né? E eu sempre falo para ela: você consegue fazer mais, você é inteligente, você é melhor, você é capaz. E ela é uma Black linda, e muito orgulho disso. E só fugindo um pouco disso que a gente está falando, e as pessoas chegam para falar assim: você é uma morena tão bonita. Ela falou assim: morena não, eu sou preta. E a gente, a gente tenta transmitir isso para ela, as nossas raízes, as nossas origens, e que a gente é melhor em tudo que a gente faz, basta a gente querer se propor a fazer algo. Nós somos capazes, e nós podemos ser não melhor do que o outro, mas melhor para a gente mesmo. Então, isso que eu aprendi, isso eu levo para a minha vida profissional, pessoal, profissional, é, de fazer sempre o melhor. Então, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, é isso que a gente tem aprendido, isso que eu aprendi, eu tenho colocado em prática na minha vida. Que bacana. A gente pode dizer que a importância em certa medida, né, do rigor que se aplica ao estudo filosófico, né, espraiando aí em outras dimensões da vida, né, assim, a gente aprende isso na graduação, né, esse cuidado, essa atenção, esse zelo com o texto, com o estudo do conceito, etc., e isso vai impactando em outras dimensões da vida. Isso é muito bacana, Elias, isso é muito bonito mesmo. E isso que você menciona do orgulho, do pertencimento étnico-racial, né, que você está aí também legando, formando seus filhos, sua filha, nessa perspectiva, isso é, nossa, incrível, necessário, importante, que bacana, que bom. E qual a importância do curso, né, de filosofia na tua vida, assim, especificamente pensando de maneira mais ampla, né? Como foi para você? Você fala do seu pertencimento à universidade e sua relação com o curso, como que é e como que você percebe isso olhando retrospectivamente, né? Perfeito. Qual a importância da filosofia para a minha vida, né? Eu era muito tímido, ainda tem alguns resquícios de timidez ainda, mas eu melhorei muito. Primeiro porque a gente tem que lecionar, que a gente tem que
fazer o estágio, você tem que apresentar seminários, debates, apresentações. Então, isso melhorou demais para mim. Eu sou um rapaz do interior da Bahia, então, onde o conhecimento ele é restrito, ele é limitado. Então, a universidade, ela abre os nossos horizontes. A universidade, ela lhe dá uma nova fonte de saber, uma nova fonte de conhecimento. A filosofia nos leva a questionar muitas verdades que nós tínhamos posto. Isso é muito bacana. Então, a filosofia enriqueceu a minha vida pessoal, intelectual. Então, a filosofia ela é muito importante para mim e, e muito do que a gente conquistou intelectualmente, muito que a gente conquistou nesses últimos anos foi através da filosofia, porque a filosofia ela me permitiu não ter limite. A filosofia me permitiu acreditar no meu potencial e, e alçar voos maiores e melhores. Sempre com muito conhecimento, com muita investigação, sempre com muito rigor nos nossos posicionamentos. A filosofia teve essa importância, tem essa importância ainda na minha vida. Que bacana, Elias. E deixa eu te perguntar, como é que se deu o seu encontro com... Você falou sobre a questão da pesquisa, né, dos seus estudos, etc. Então, já vou caminhar para aí logo. Como é que se deu o seu encontro com o seu tema, com a sua questão de pesquisa? E conta para a gente o que é que você pesquisou na graduação, etc. Está pesquisando hoje? Se tiver, a gente quer saber também o que é que você está investigando agora, enfim, conta aí para a gente como é que você se encontrou com o seu tema, a sua questão de pesquisa, e se estiver pesquisando agora, o que é que está pesquisando, como chegou, enfim. Não, bacana. Como a gente falava nos bastidores, né? A professora Giovana Templo tem um papel fundamental na minha vida acadêmica, nos meus agradecimentos lá da dissertação, da monografia, eu falava sobre isso. Muito do que foi feito só foi possível em virtude do apoio e da orientação dela. Então, em uma disciplina dela, filosofia política, a gente foi apresentar um seminário e nossa equipe, nosso grupo, escolheu um livro para apresentar o seminário, que se chama Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne Lavoisier. E isso era por volta do quarto semestre, a gente estava na metade da nossa jornada. E a gente, ao apresentar, aquele texto mexeu tanto comigo, aquele autor mexeu tanto comigo, e eu falei, eu acho que é isso que eu quero pesquisar, é sobre esse cara que eu vou falar, é sobre esse pensador que eu vou me debruçar da agora em diante. E engraçado, e dentro daquilo que a gente falava de fazer o melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores, e aí eu fui escrever minha dissertação, minha monografia, e a gente escreveu como se fosse o melhor, mas a gente nunca imaginou que isso futuramente ia virar um capítulo do livro, depois virou o livro Filosofia Orientada, né? E a gente sempre se propôs a fazer o melhor, e se a gente não tivesse feito isso, muito provavelmente não tornaria um capítulo de um livro. Tanto era o empenho, e eu lembro da Giovana falando assim, não, você precisa melhorar esse texto, você precisa aprofundar, você precisa... Então, mesmo a gente não sabendo qual o destino, qual o futuro desse texto, a gente escreveu como se fosse algo muito importante. Eu coloco importância em tudo aquilo que eu me disponho a fazer. Esse Egresso Cast é muito importante para mim. E eu trato isso com muita satisfação, com muita alegria. E eu me dediquei para estar aqui, estudei para estar aqui, revi de novo a minha dissertação, revi de novo minhas apresentações, para que eu pudesse dar o melhor, tanto para você
dispôs a estar aqui conversando comigo, tanto para os egressos ou ingressos que vão estar nos assistindo depois, facilitadores, e todo o público, ao deparar com o nosso dedo de prosa aqui, tem que ter alguma coisa de qualidade, com muita boa vontade, para eles acompanharem. E eu recordo, Ana Carolina, na minha apresentação era dividida em falas, né, como todo seminário, e eu não era o último. Quando eu terminei minha apresentação, a sala começou a aplaudir. E aí a gente falou assim, não acabou o seminário, não, porque foi tão marcante aquele momento. E eu vou ler um trecho do que eu li lá, para você ter a dimensão desse texto, que foi escrito em 1563 por um jovem de 18 anos, tão profundo é naquele momento, e quão atual é nos dias de hoje, né? E eu cito Lavoisier. No entanto, não é preciso combater esse único tirano. Não é preciso anulá-lo. Ele se anula por si mesmo, contando que o país não consista na sua servidão. Se decidirmos ser livre, o tirano por si só se anulará. Não precisamos lutar contra os tiranos. Ele será destruído no dia que se recusar a servi-lo. Não é necessário tirar nada, basta que ninguém lhe dê coisa alguma. Não é preciso que o país faça coisa alguma em seu favor. Basta que não faça nada contra si próprio. O tirano só tem poder porque nós damos a ele. A força do tirano está na nossa submissão. Então a nossa liberdade só depende de nós. Tomemos a decisão de não mais ser virdes e seremos livres. Etienne Lavoisier. Pode falar. Esse texto, há quase 7, 8 anos atrás, continua emocionando quando a gente traz à tona. Sim, esse texto é belíssimo, é um lindo texto, e muito, como você mesmo comentou, muito atual, né? Muito, extremamente atual. Você ia falar alguma coisa? Não, talvez alguém que esteja nos acompanhando vai pensar, quem é esse tirano, né? O tirano para Lavoisier é toda a forma de governo estatal, qualquer um. Seja os próprios ditadores, seja a monarquia, seja a república. O intuito de Lavoisier é que vivêssemos muito próximo a um estado de natureza, né? Onde não há uma liderança política, e sim seríamos guiados pela nossa natureza e pela comunhão entre os iguais, né? Um estado de natureza que se aproximaria mais do Rousseau, né? Isso, perfeito. Não o perfeito. estado de natureza robesiano, não, o estado de natureza em que o homem é bom, né? Existe uma harmonia, um bom convívio. É muito lindo esse texto, muito bonito mesmo. Vale a pena, ficar a dica para quem não conhece. Seu mestrado, sua dissertação foi sobre ele também? Eu não entrei no mestrado ainda, eu fui criando alguns pilares. Então, eu sou bacharel em teologia depois disso, sou terminando a licenciatura agora em sociologia. Então, eita, que beleza! Eu tô fazendo essa trilogia aí para amarrar esse descobrimento. E aí eu estou fazendo agora também mais 3 especializações, que é a pós em docência em filosofia e teologia, pós em filosofia, sociologia e ciências sociais, e uma pós em teologia e história das religiões. Caramba, Elias! Eu acho que quando eu entrar no mestrado, eu já vou ter uma estrutura bacana para a gente caminhar legal. Mas, Elias, por que estudar todas essas coisas? Os comentadores de Lavoisier, é um texto que tem poucos comentadores, ele só escreveu um livro só durante a sua curta jornada, e alguns são... Esse Claude Lefort, ele é um filósofo e historiador, né? Pierre Clarté é um antropólogo, e Mariana Chauí é filósofa,
brasileira, né? Maravilhosa. Uhum. E aí a gente foi caminhando, pegando essas pessoas, que essas pessoas têm vivência, e a gente entendia que estudar sociologia faz sentido. Ele é um livro filosófico, mas que em algum momento encontra a sociologia, já que a gente está falando de política, de sociedade. Então, eu me dediquei à sociologia, e na sociologia eu trabalho com ele também. É um livro que a gente vai caminhar bastante, sim. É um livro pequeno, mas que tem muita coisa para nos falar. E Uhum. eu estou extraindo o máximo dele. Ah, maravilha. Quando você ingressar, a gente vai te chamar de novo para conversar sobre o seu objeto de pesquisa no mestrado, viu? Será um prazer. E vai ser uma alegria recebê-lo novamente. O Elias, você exerce hoje a docência? Não, hoje eu trabalho numa faculdade privada aqui, que é a Reagro, e eu trabalho na secretaria acadêmica. Uhum. Mas essas especializações que eu estou fazendo é justamente para isso, que é em docência da sociologia, docência da filosofia, de ciências sociais, justamente para que eu coloquei como método 2023 e 2024 estar exercendo a docência, e a gente já está preparando para esse momento. Eu sou apaixonado por isso, por dar aula, por mais que eu não exerça hoje, eu preferi ter uma estrutura melhor para conseguir dar uma aula com muita qualidade, como foi os meus professores, os meus mestres. Eu não queria fazer nada de forma superficial, mas com muita profundidade, com muita dedicação. Que bacana, Elias. Então, conta para a gente um pouco mais como é que você anda pensando, assim, delineando a sua pesquisa aí. Você falou que está trabalhando esse texto na sociologia, na filosofia. Conta um pouco para a gente como é que você está avançando aí nessa pesquisa e, enfim, aonde você pensa em chegar, mirando já aí o teu mestrado, para a gente entender um pouco, né, da tua pesquisa agora, em que pé que tá, como é que está caminhando. Não, eu acho que o que eu tenho tentado trazer, eu estou fazendo uma nova licenciatura, né, em sociologia, eu vou tentar trazer a aplicabilidade desses conceitos para os alunos. Como é que eu vou trazer um texto de filosofia, de sociologia, e como isso precisa impactar os alunos? Então, o que eu estou rabiscando, desenhando, é a aplicabilidade da filosofia e da sociologia para as nossas comunidades. Porque é muito bacana eu falar do tirano, é muito bacana eu falar sobre o estado de natureza, é muito bacana eu falar sobre sociologia e filosofia, mas o que isso impacta na vida daquelas pessoas que estão me escutando? O que isso faz... Porque quando eu escutava sociologia de forma muito superficial na escola, no ensino médio e fundamental, eu ficava imaginando como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Como é que isso vai mudar a minha vida? Por que eu preciso aprender isso? Então, o que a gente está rabiscando dentro desse projeto aí de sociologia é a aplicabilidade desses conceitos. O que a gente... E tem uma linha que a gente está trazendo, é materiais didáticos para os nossos alunos. De que forma? Eu preciso fazer alguma coisa, porque a sociologia e a filosofia está inserida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, eu não vou pegar simplesmente um livro cheio de conceitos, se a filosofia está na minha casa, se a filosofia está na minha maneira de tratar as pessoas, se a sociologia está da forma que eu enxergo o transporte público, a minha escola, a comunidade onde eu estou inserido. Então, como é que o meu conhecimento pode impactar a vida dessas pessoas? E qual o sentido de fazer filosofia e sociologia? É isso que a gente está caminhando. Porque o intuito da filosofia política, que é o que está inserido aí, o Etienne Lavoisier, a política ela está em tudo. Se a gente não souber utilizar bem as ferramentas que a política nos dá, outras pessoas mal intencionadas vão utilizar e vai fazer política para a gente. Então a gente precisa entender
e a filosofia e a sociologia têm que contribuir para isso. E, de alguma maneira, eu quero contribuir para que os meus futuros alunos consigam utilizar da filosofia, da sociologia, da teologia, de forma benéfica, não para si, mas para todos. A filosofia, a política, a sociologia tem que ser pensado para todos, não para mim, não para um dominador, não para quem quer tirar proveito, mas para mudar a vida de todos. Talvez você está pensando, ali, você está idealista demais, você é sonhador demais, isso é uma utopia. A gente sonhar pouco e sonhar muito dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar que a gente consegue mudar esse país tão carente de pensadores, de pessoas bem intencionadas, né? Adorei, Elias. Não, absolutamente. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, o quanto que a sua pesquisa, a sua intencionalidade de pesquisa, ela está alinhada com que, assim, não diria nem alinhada, eu diria que ela responde a aquilo que está colocado em termos da legislação, né? Porque quando a filosofia é tornada optativa ali em 2016 e retorna como obrigatória em 2017, ela retorna como obrigatória a filosofia e a sociologia como estudos e práticas, né? Ela retorna como obrigatória nesta condição, como um estudo e uma prática. E aí, quando você me fala de prática, né, de ambas as disciplinas, quer dizer que não se esgote a discussão no âmbito teórico, mas que isso encontre outros escoamentos, digamos assim, eu fiquei pensando, me remetendo a esse lugar. Eu falei, olha que interessante, né, porque ele está aí sintonizadinho com o que estabelece. E a gente vem fazendo essa discussão, né, o que seria pensar a filosofia em termos de uma prática, né? E acho que, olha aí, sua pesquisa caminhando para esse lugar. O que a gente espera é que você faça logo a sua pesquisa e venha para cá apresentar para a gente, trocar essa figurinha, Não. apresentar para os nossos estudantes, porque vai ser uma contribuição, imagino, né, muito significativa, Elias, muito, muito bacana mesmo. Acho que não é utópico, não. Você está aí, ao contrário, sintonizadíssimo com o que está estabelecendo a legislação nesse momento. Você ia comentar alguma coisa? Eu te interrompi? Não, era isso mesmo. Que bom que a gente tá alinhado. Isso é bacana. Porque eu tô sonhando com mais pessoas, tem mais pessoas sonhando com isso também. Tem mais pessoas querendo que isso aconteça também. Com Isso é importante. certeza. Estamos aqui nessa torcida, viu? Não se esquece de assim, comentar e vir compartilhar conosco os resultados do teu trabalho. Nos interessa bastante, tá? Nos interessa muito. Você queria comentar algo mais, trazer mais alguma colaboração, alguma contribuição, algo que você acha que não ficou suficientemente dito, ou que você gostaria realmente de dizer e não disse, que a gente já vai estar se encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista. Né, eu penso que tudo que a gente dispôs a falar foi falado aqui, mas dá uma. Não sei se é um conselho para aqueles que vão nos assistir, vão se dedique, faça com muita vontade, faça cada apresentação, cada seminário, cada texto seu, como se isso fosse publicado, como se isso de fato tivesse uma importância, e de fato tem, mas mais importância do que você julga ter. Muitas vezes a gente vai fazer um trabalho, fala, não, vou fazer um trabalho só para ganhar nota, não, faça um trabalho o melhor que você puder. Não, vou fazer uma apresentação porque eu sou praticamente obrigado. Assim, não faça com muito zelo, com muito esmero. E eu falo isso porque do meu seminário virou a minha monografia, tem virado a minha linha de pesquisa, tudo porque eu me dediquei a fazer com muita vontade, com muito esmero, porque eu acho que é isso que a filosofia merece, é isso que o nosso curso de licenciatura merece,
formar professores de excelência, formar cidadãos de excelência, que eu acho que é o mais importante, pessoas compromissadas em fazer bem feito tudo aquilo que lhe coloca para fazer. Eu acho que é deixar esse conselho para a turma aí. Grande dica, Elias, fantástico. Eu, inclusive, comentava isso outro dia com um estudante nosso, eu falava, nossa, esse é o momento, esse é o grande momento do processo formativo de vocês, né, a graduação. Não que vocês não vão continuar estudando e aprendendo ao longo da vida, não que isso não vá ser aprofundado em mestrado, doutorado, especializações, etc. Não, não é isso. É que em termos assim de bagagem, né, de acervo cultural, esse é o grande momento, né, desse acúmulo, né, dessa construção, de ver de modo mais panorâmico assuntos, temas, etc., porque da graduação em diante vocês vão aprender cada vez mais sobre um objeto específico, que é muito bom, é muito significativo, mas é outro tipo de estudo, né? Aqui na graduação é uma espécie de índex, né, para você ir passando por vários lugares, e passeando e olhando, né, para aquilo tudo, etc. Findo isso aqui, vocês não vão ter outra experiência desse tipo, né? Então, realmente, quando você fala de aproveitar esse momento, eu acho muito significativo, muito necessário, e como o nosso objetivo aqui com a Ingresso Creche é inspirar, motivar, etc., é super importante, assim, essa sua fala mesmo, né? Muito bacana, Elias, muito obrigada, viu? Muito bom ouvi-lo, muito bom tê-lo conosco, pode falar. Eu queria agradecer a todos os docentes aí da UFRB, todos esses professores que me inspiraram e que ainda inspiram, né? Eu tenho contato com muitos ainda, e como sempre deixar uma ressalva especial para a Giovana Tempo, que continua sendo a amiga e orientadora ainda. Que é bacana, minha irmã Nildes, ela foi fundamental demais nessa caminhada, a gente sempre precisa de ter alguém. A filosofia muitas das vezes dá uma... como dizer? Ele tira um pouco do eixo, né? A filosofia mexe demais com a gente, e ela sempre foi uma pessoa que estava do meu lado, eu sempre do lado dela também. Então, falando de inspiração, de dicas, procura alguém que queira estudar junto contigo também, procura alguém. Claro, vai ter um momento de curtir, tem bares e festas em frente ao FRV, mas sempre procura alguém que fala assim, vamos estudar mais um pouquinho mais. E voltando só um pouquinho, não sei se faz sentido ainda, quando eu e minha irmã a gente estudava, a gente tinha um notebook só, e a gente revezava, né? Então a gente virava a noite estudando, escrevendo alguma coisa, ela ia até a metade a gente colocava um despertador de 3 em 3 horas para a gente ir revezando, um ia dormindo, dormia 3 horas, voltava de novo, ia digitando, e assim, essas experiências. Então, encontrar alguém que vai somar com você, que queira só, vamos estudar, vamos fazer o melhor, vamos deixar a gente curte depois, vamos dar o melhor aqui para a gente formar, para a gente ingressar em outros cursos. Eu acho que é bacana. Procure sempre alguém que esteja disposto a estudar contigo e dar o melhor também. Que ele incentive a fazer o melhor. Isso aí, Elias, muito bem, que maravilha, que bom conselho, que bom te ouvir, que bom conhecer um pouco mais da sua história, que eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muitos e muitas estudantes que nos escutarão aqui. Desejo muito sucesso para você, reitero aqui o nosso convite para que quando você tenha delineado a sua pesquisa de mestrado, que você venha aqui compartilhar conosco os resultados da sua pesquisa, né? E te desejar muito sucesso, muita prosperidade, que o seu ingresso na docência seja
muito exitoso, e eu tenho certeza que será, porque você é muito dedicado, empenhado, competente no que faz. Então, muito sucesso, Elias. Gratidão por te ouvir, por você compartilhar aqui conosco da sua história e das suas impressões, e dos impactos que a filosofia produziu na sua vida. Muito obrigada. O Iago também aqui te parabenizando no chat. Quer falar alguma coisa? Não, é agradecer mesmo. Agradecer a você, Ana Carolina, agradecer ao Iago, ao Rafael mais uma vez. E sempre que o FRB precisar, vou estar sempre disponível. De alguma forma a gente vai estar aqui ajudando. Eu lembro do lançamento do livro Filosofia Orientada, eu falava sobre isso. Se precisar da gente, já tem muita gente boa aí na UFRB, muitos professores, uma turma muito boa, mas se precisar de alguma forma de uma ajuda, de um toque, a gente vai estar à disposição. E a gente vai querer sim, com Não, certeza. ótimo. Pode contar com Não, isso. não, ótimo. Ai, Elias, que bom. Obrigada, viu, meu querido? Muito Obrigado obrigada também. mesmo. Acho que a gente pode ficar por aqui hoje.